Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos tentando conexão com o Coronel mais uma vez. Ah lá, o pessoal já está chegando. Seja bem-vinda, amor, Dona Maria. Ah lá, o Coronel acabou de chegar. Vamos lá. Tivemos uma oscilada, mas nós estamos de volta. Vamos lá, Coronel. Aê, voltou. Foi eu aqui. Desculpa, pessoal. Eu pensei que tinha sido aqui, Mari. Cadê o pessoal? O pessoal está voltando. Muita gente já voltou e eles estão chegando. Clica no aviãozinho e convida todo mundo de volta para participar dessa live incrível com a gente. O Coronel Reginaldo já, para quem vai acompanhar o vídeo dessa live, né? O Coronel já tinha respondido para a gente que existem sim alguns tipos de liderança e ele estava explicando para a gente quais eram os tipos, né, Coronel? Você pode repetir esse pedacinho, por favor? Claro, repito sim. Eu estava falando que, basicamente, nós temos 8 estilos de liderança, né? Aí comentei, já falei em outras lives, o líder que é autoritário, líder participativo, líder coach, cada um com uma característica bem definida, né? Tem um líder que é afetivo, o visionário, aquele que vê muito o futuro e acredita que as ações presentes vão desencadear aqueles objetivos do futuro. Líder diretivo, modelador, o diretivo, acho que eu já falei, o laissez-faire. Desses oito, somente o laissez-faire que o pessoal tem alguma ressalva, né? Porque o laissez-faire é aquele líder que ele deixa a liderança correr solta, fica por conta do liderado. É exatamente isso o laissez-faire, né? Ele deixa fazer. Então, na verdade, o laissez-faire é considerado por muitos que entendem de liderança como a ausência de liderança, tá? Naquele tipo. E cada um deles tem um jeito de agir, tem um jeito de conduzir a sua liderança. Mas quando eu vou falar dos estilos de liderança, eu costumo abordar antes os tipos de liderado, pelo menos em relação à maturidade. E por que eu faço isso? Porque, na verdade, dependendo da maturidade do teu liderado, você vai precisar empregar uma determinada liderança, né? Um estilo de liderança específico, para ter um melhor resultado. Tá? Então, é importante ressaltar isso, porque senão você pode utilizar um estilo errado, um estilo que não vai trazer bons resultados. Né? Então, eu sempre comento sobre os tipos de liderados em relação à maturidade do liderado, para que o líder possa aplicar a liderança correta. Então, é isso aí. Basicamente, sim, tem estilos diferentes. E nós sabemos, porque nós já vivenciamos isso. Um líder é um determinado, tem um perfil autoritário, está mais ou menos relacionado com aqueles perfis comportamentais. Tem uma fina conexão, vamos chamar assim. Não quer dizer que seja necessariamente dessa forma. Mas cada um tem um jeito diferente de liderar. Tá? Então é isso. Com certeza. E recebemos mais algumas perguntas. E, aliás, se você tem alguma pergunta para mim ou para o nosso querido Coronel Reginaldo, deixa aqui no chat que a gente vai lendo, a gente vai respondendo, vai acompanhando. A interação de vocês é fundamental e eu estou sentindo falta de uma coisa aqui nessa live, porque na outra, na primeira que caiu, o pessoal estava participando mais, né? Cadê a chuva de corações aqui para mim, para eu ficar muito feliz? Cadê? Tem que ter, gente. Poxa, a gente está aqui compartilhando conhecimento com vocês. Sobe coração para a gente ver. Mais uma pergunta, Coronel. Manda aí, Mari. Peraí que bloqueou aqui. Qual é o melhor estilo de liderança? Qual o melhor estilo? Ó, olha aí. O Costa Lima.
Estamos juntos, Coronel Selva. Deve ser da época da selva. Provavelmente de Altamira, né, guerreiro? Cadê? O que tem aqui mais? Ah, Paula, ótimo. Precisamos de os liderados e utilizar uma liderança que não vai ajudar a equipe. Perfeito, Paula. E olha, Paula, olha só a pergunta que a Mari me fez. Né? Ela só me coloca em saia justa, né? Que a Mari ela tem um tino danado. Mas vamos lá. Qual o melhor estilo de liderança? Depende. Depende, gente, né? As pessoas têm uma tendência de achar que eu tenho um estilo ali mais afetivo. Na verdade, não é isso. E tem um detalhe. Dependendo da situação, dependendo do estado que você está vivendo com a equipe, se está numa situação de crise ou não, e principalmente dependendo da maturidade do teu liderado, existe um estilo diferente a ser aplicado. É por isso que nós não temos um estilo único. Desses 8 estilos que eu falei, nós temos pelo menos alguns deles. Então, alguns são autoritários, mas também são afetivos, são coaching, são participativos. Então, cada um tem ali uma porcentagem de cada estilo. Né? Alguns são dominantes, né? Sempre tem estilos dominantes, e outros estão em menor escala ou até mesmo equilibrados. É por isso, Mari, que eu falo, qual é a importância de conhecer a maturidade do liderado? Porque você vai saber que tipo de estilo você precisa aplicar. Se você tem um determinado estilo ali que está dominando, e para aquele nível de maturidade do teu liderado ele não se aplica, você vai perder o teu liderado. E aí, foi como a nossa querida, cadê aqui, tem a Paula comentou, que a Paula também muito participativa. Paula, obrigado, hein? Sempre participando aí com grandes observações, boas observações, observações pertinentes. Foi como a Paula falou, se nós não atentarmos para isso, nós não temos uma equipe ali que vai estar junta, que vai estar motivada, que vai estar comprometida, que vai estar engajada. Tá, Coronel, e na prática, como é que funciona isso? O senhor comentou que, poxa, tem que estar preocupado e vai passar um conhecimento prático. Na prática é o seguinte, pessoal. Primeiro, essa questão da maturidade do liderado é um trabalho que foi executado por 2 escritores. Eles escreveram um livro. É o Hessey e o Blanchard. Eles escreveram um livro que é a Psicologia da Administração, não, a Psicologia para Administradores. Tá? É um livro bem interessante. Ele fala exatamente isso. Tá? Ele divide os níveis de maturidade dos liderados, né, dos servidores, da equipe, os elementos, os componentes da equipe, em 4 níveis. M1, M2, M3 e M4. Tá? Como é que funciona? Como eu falei, bem prático, né? Bem infantaria. Ó. O pessoal de selva aí vai lembrar da época do aspirante Reginaldo, ou do tenente Reginaldo no pelotão de operações especiais. Bem prático, gurizada, igual lá na selva. Esses níveis, eles vão avaliar 2 fatores, a competência e o comprometimento. Simples, né? Nível M1 seria um nível mais inferior. Desculpe o termo, ressignifiquem. Nível inferior, o M1. Quem é o liderado M1? É aquele liderado que ele tem baixa competência e baixo comprometimento. O cara não está muito preocupado com o cumprimento das tarefas. Então, tem os 2 níveis baixos, né? Competência e comprometimento. Só para vocês entenderem o cenário. O M2 ele já tem baixa competência e um alto comprometimento. Então, é aquele camarada que ele não sabe como fazer, né? Só que ele está querendo aprender. Você já viu aquela pessoa que chegou, olha, ele é altamente proativo.
Eu não sei como é que faz esse negócio, mas eu quero aprender. Pessoal da selva, lembra quando eu cheguei lá? Eu tinha um mar de conhecimento com um palmo de profundidade. E de selva não conhecia nada. Eu aprendi com vocês, guerreiros. Vocês sabem disso. Melhor do que eu. Grandes combatentes que estavam comigo no pelotão, né, lá no Batalhão de Infantaria de Selva. Então é isso. Não tinha muito conhecimento, competência, mas tinha a vontade de aprender. Esse é o M2. Quem é o M3? E o M3 ele já tem uma grande competência. Ele tem competência, só que o comprometimento dele está baixo. É aquele cara que conhece muito do assunto, só que ele está desinteressado, desmotivado, está na zona de conforto, ele não quer aprender algo novo, ele não se engaja, sabe? Aquele que pega junto lá. Não, ele está sem comprometimento. Esse é o M3. E o M4 é simplesmente aquele camarada que tem um alto grau de competência e um alto grau de comprometimento. Vocês vejam que são níveis diferentes. E eu tenho certeza, gente, vocês que estão aqui na live, que vocês conhecem, dá até para identificar alguns companheiros que nós já trabalhamos, que estão aí no M1, M2, M3, M4. E cada um deles tem um jeito diferente, tem um estilo diferente de liderança que vai aplicar tentando trazer ele para os níveis mais acima, puxar ele para os níveis acima. Por isso que eu falo, antes de falar da liderança, é importante falar sobre essa questão, sobre os níveis de maturidade dos liderados, né? É isso aí. Mariana, então, Muito em relação... excelente. Aí você perguntou, né? Qual é o melhor estilo de liderança? Depende. No final aqui, a gente pode até abordar sobre... E aí, coronel, qual é o melhor estilo para um M1? Qual é o melhor estilo para um M2? Qual é o melhor estilo para um M3? Qual é o melhor estilo para um M4? A gente pode abordar. Para isso, a gente precisa também, né, aprofundar um pouquinho cada estilo, né? E aí, Mari, o que você achou? Quer dar uma lida aí para ver se tem pergunta? Então, mas você, coronel, você é uma pessoa tão maravilhosa que você foi falando, foi respondendo todas as perguntas. Agora eu tô aqui. Cadê minhas perguntas? Agora o coronel já respondeu tudo para mim. A gente tinha recebido as perguntas. Quais são os tipos de liderados e quais são os estilos de liderança mais indicados para cada tipo de liderado, considerando a maturidade de cada um deles. Você quer aprofundar um pouquinho mais nessa? Pode ser. Eu posso falar rapidamente aqui, Mari, sobre cada estilo, dar um overview, um rápido sobrevoo, para o pessoal aí entender como é. Olha, gente, o que eu estou falando aqui não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça, não, tá? Isso aqui são trabalhos realizados por grandes mitos mundiais da liderança, como o John Maxwell, o Rancharan, o Peter Drucker. Então, temos camaradas aí que estão há décadas estudando a liderança. Às vezes, como militares, e nós temos alguns militares aqui na sala, nós praticamos isso. Né? Mas nem sempre a gente estuda a liderança, disseca para ver o que dá certo, o que dá errado. Né? Olha lá, o Emanuel perguntou, ei, coronel, qual é o melhor estilo de liderança? Foi a pergunta exatamente que a Mari fez, Emanuel. Eu vou responder aqui, mas para isso eu preciso passar para vocês alguns detalhes de cada estilo, que é o estudo desses feras da liderança mundial. Né? Tem camaradas aí que, pô, tem o John Maxwell, ele tem uma empresa de assessoria das maiores empresas dos Estados Unidos. E ele é o camarada que trabalha a liderança contemporânea, a liderança do futuro. É um camarada que estudou a fundo. E vocês vão ver que é algo que nós sentimos na pele. E para quem conhece liderança, vai verificar que até mesmo nos quartéis, que tem uma estrutura hierarquizada, verticalizada, mesmo assim se aplica 100% os conceitos.
Vamos falar um pouco de cada liderança, aí eu vou responder essa pergunta. Qual é o melhor estilo para cada liderado, né? Cada modelo ali de liderado, maturidade de liderado, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aí. Estilo afetivo, por exemplo. O estilo de líder, né? O líder afetivo. O líder afetivo é aquele líder que gosta de formar laços de afiliação. Lembra que eu sempre comento da natureza motivacional da afiliação? Então, o líder afetivo ele gosta de formar o laço de afiliação com os liderados dele. Não vai confundir com um bom moço. Não estou considerando os vícios de liderança, tá? Mas o líder afetivo ele tem aquela crença que o bem-estar do grupo ali, do trabalho, do local de trabalho, ele depende muito do líder, da postura que o líder toma. Tá? Isso é um líder afetivo. Eu não vou aprofundar muito com as limitações, os comportamentos limitantes de cada um desses líderes, senão nós vamos demorar muito, né? Vamos alongar a nossa live. O líder autoritário, eu não me canso de falar, né? Líder autoritário é aquele camarada impositivo, né? Então, ele tem aquela relação com as pessoas, sempre dando ordem, sempre impositivo. O jeito dele é o único jeito certo. Ele é calcado numa relação unilateral. Então, é aquele que pede tua opinião só para constar, mas o que vai valer é o ponto de vista dele. Ele não quer saber se o liderado tem um ponto de vista melhor, ele nem avalia. Quando ele vai conversar com o liderado, ele começa a ter um diálogo interno. Pô, esse cara está falando, eu tenho um monte de missão. Ele não ouve na essência. Ele não tem um estado de atenção focado. Ele tem dificuldade, algo que a gente chama no coaching de flow, né? De se concentrar no que a pessoa está falando, não julgar, compreender e avaliar se vale a pena. O autoritário não. A relação é unilateral. Ele é certo e pronto. Ele acredita que para ele obter os resultados, e ele tem muito foco no resultado, o grupo ele deve buscar a obediência às ordens dele. E ponto final. Não existe, né? Como é que é aí os combatentes lá, os militares? É assim, é aquela história, né? Não pondera não, guerreiro. Pô, a ordem é essa e pronto. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, lembra? É isso aí. Cadê? Depois tu vê os comentários aí. O pessoal deve estar... O pessoal está comentando muito na nossa live, gente. Que delícia! E essa chuva de corações. Que coisa muito mais excelente. gostosa. Vamos para outro estilo, pessoal. Então, falei de dois. Terceiro estilo, o coach. Quem é o coach? O coach é aquele líder que ele se preocupa em desenvolver o liderado, né? Ele está sempre buscando situações onde o liderado vai aprender, vai crescer, vai subir níveis, né? Então, ele pensa sempre num crescimento permanente. Ele estimula o liderado a desafios, né? E tem um detalhe. O líder que tem um estilo coach, ele acredita ali, ele tem uma crença, né, que a missão dele é desenvolver pessoas, agregar valor à vida das pessoas, impactar positivamente. Isso é um líder coach, né? Que, diga-se de passagem, gente, o líder autoritário, o líder coach, esses líderes aí, alguns deles, você pode aplicar em qualquer um daqueles liderados, M1, M2, M3, M4. É mais ligado, o coach em qualquer momento. O autoritário depende muito da situação, tá? Porque às vezes ele não é muito agradável. Só que o pessoal que foi do Pelópolis, lá em Altamira, que foi da Companhia de Operações Especiais que eu comandei em Coxim, sabe. Alguns momentos exigem um líder autoritário. Teve um momento que a companhia discordava de mim. Pô, fazer marcha com toda a tralha, as armas de apoio, morteiro. Aí eu, companhia operacional é isso. Discordamos, não sei o quê. Legal. Pega as armas de apoio e vamos embora para a marcha. E pronto. É isso. Então, em situações de crise, o líder autoritário aí é situação. Não é maturidade do liderado. O líder autoritário ele é o melhor estilo. Então, gravem isso. Situações de crise não tem tempo de barganha. Não há negociações. Não há gestão participativa. Tem que ter uma decisão assertiva do comandante, chefe, diretor, líder, do que queiram chamar. Tá bom? Só para conhecimento. Vamos ver o líder participativo, né? O líder participativo, ele estimula muito, lembra que eu falei? A gestão participativa.
ele estimula a participação dos liderados na tomada de decisão. Olha, pensa bem nisso. É tomada de decisão. Tem líder que fala assim, e aí, gente, o que vocês acham? Aí o pessoal dá um monte de ideia, ele fala, ah, tá, legal, mas a minha ideia é melhor. Isso é um líder autoritário, não confunda. Não é pedir a opinião, é ele usar a opinião, aquelas que são boas, pertinentes, no plano de ação, tá bom? Na estratégia do cumprimento de missão daquele grupo, daquele time, daquela equipe. Entendeu? Então, isso é um líder participativo. E esse líder, ele tem a crença de que o resultado gerado pelo grupo, da participação do grupo, é sempre melhor do que de um só. Vejam a diferença, né? Isso, participativo. O líder que é diretivo, que eu comentei. O líder diretivo é aquela pessoa, você percebe porque ele é super organizado, detalhista, planejador, analista, né? Ele é aquele que a mesa é toda organizada, nada é bagunçado. Normalmente é isso, ele tem uma tendência natural para isso. E ele, quando faz lá o planejamento dele e emite as ordens, esse líder diretivo, ele dá com exatidão e clareza a direção que o grupo tem que seguir. Tá? É muito fácil de identificar um líder que seja diretivo. Tá? Ele trabalha com metas, ele fala a missão com muita clareza. Ele fala com determinação e outra coisa, ele está muito correto naquilo que ele deseja. Ele deixa bem claro o que é certo e o que é errado. E ele costuma acompanhar o processo por reuniões, porque ele não gosta de correr risco. Júlia está perguntando aí, vai ficar gravado? Vai sim! Muito excelente, a Mari sempre grava. Então, o líder diretivo, ok? Líder modelador, modela, né? Já está falando, né? Então, ele é voltado para a excelência, ele busca a excelência do processo, também é muito organizado, detalhista, por intermédio de um padrão. Então, ele cria um padrão e, olha, nós vamos buscar a excelência, né? O muito excelente, seguindo esse padrão. E adivinha de quem é o padrão? O dele. Vejam que se fosse o outro, o participativo, ele ia buscar um padrão na gestão participativa, a opinião de todos. O modelador, não. Ele modela a coisa e ele entrega o padrão dele. E aquele padrão é o mais perfeito que tem. Tá? Então, não pode fugir daquele padrão. O modelador ele não aceita isso. Então, ele tem a crença de que apenas ele sabe como fazer e que a maneira dele é a melhor maneira para alcançar o objetivo. Por vezes pode estar associado também com o líder autoritário, mas esse é modelador. Tá? Então, se o liderado tem uma ideia nova, ele simplesmente não aceita. Tá? A gente recebeu uma pergunta do Emanuel. A gente recebeu vários comentários, alguns eu não vou conseguir nem ler, porque já subiu muito. Então, muito obrigada pelos comentários positivos. O pessoal recordando os momentos incríveis que tiveram com você, Coronel, na selva, em Altamira, no Pará, em vários lugares. Tem Itaitaba, alguma coisa assim também, não consegui lembrar. Missões em Itaituba, tudo na selva. Itaituba. Muito excelente. Então, pessoal. E o Emanuel mandou uma pergunta para a gente. Coronel, e quando um líder não tem ação de comando? Bom, Emanuel, por coincidência, cara, o próximo estilo de liderança que eu ia falar era o laissez-faire. E o que é o laissez-faire, meu irmão? O laissez-faire nada mais é do que uma ausência de liderança. Então, ele não interfere nos processos e nas decisões da área. Fica muito por conta. Quer dizer, falta exatamente isso, ação de comando. O que acontece? Lembra que eu falei? 7 estilos nós podemos aplicar naqueles liderados. O laissez-faire não tem jeito. Se ele não tem ação de comando, sequer ele consegue dar um feedback correto para os seus liderados. Quando ele não dá um feedback correto, ele não consegue desenvolver um liderado. E, Emanuel, não sei se você lembra, cara, isso foi em 1994, 1995, uma mensagem que eu sempre passava para vocês.
vocês têm que buscar mais, vocês têm que sonhar alto, vocês têm que buscar os sonhos, conquistar. Quer dizer, um líder que não se preocupa em desenvolver seus liderados, ele não lidera. Não lidera. Um líder, ele tem que estar preocupado com as reais necessidades do seu liderado, ele tem que servir o liderado nisso daí. Tá? Se ele não tem ação de comando, ele não tem liderança, nesse caso. Tá? A ação de comando, nesse sentido, da preocupação com o seu liderado, de desenvolvê-lo. E olha só, aí você pode falar assim, Emanuel, ou os demais aqui na videoconferência. Na live, perdão. Coronel, mas o senhor falou que o laissez-faire é um estilo de liderança. É um estilo, porque existe. Tá? Mas, na prática, ele não desenvolve um liderado. E, gente, se você não se preocupa com o seu liderado, com o crescimento dele, você não é um líder. Ponto. Se você não gosta de pessoas, você não vai ser um líder de alta performance. Ponto. Coronel, discordo. Tudo bem. Coronel, já sou um super líder e não faço nada disso. Talvez, se você perguntar para o seu liderado, você vai ter surpresas. Tá? Então, é isso, gente. Não sei se eu te respondi, Emanuel. Se eu respondi, você pode... Coloca aí, pô, respondido, tá, Coronel? Então, eu já falei até da liderança laissez-faire, né? Faltou ali o quê? Falta o visionário. O visionário é aquilo que eu falei, é o líder que cria dimensões futuras de uma forma atraente. E ele acredita que as ações do presente, é o que vai resultar no futuro. E nós sabemos. Se nós temos um sonho, pessoal, nós precisamos trabalhar nele hoje para que ele se realize no futuro. Isso é um líder visionário, tá? Só que ele faz isso de forma atraente. Dessa forma, eu passei ali no overview os 8 estilos de liderança, né? Aí vou responder aquela pergunta, Mari, para que a gente possa falar um pouco também de neuroliderança, não é verdade? Com certeza. Tá, Coronel, agora eu tenho uma noção. Então tem o M1, M2, M3 e M4, né? Ali com aquelas questões da maturidade do liderado. E quais são os tipos de liderança adequadas. Alguns nós conseguimos usar em todos eles. O laissez-faire não se usa em nenhum. Se usar o laissez-faire, você estraga, você impede. Olha só, pessoal, que coisa maravilhosa que eu vou falar para vocês. Um líder, você é líder que está me ouvindo, que não tem coragem de dar feedback, porque você fica com medo de evitar conflitos, né? Atritos. O cara vai ficar chateado comigo, você não quer dar um feedback. Sabe o que acontece? O teu liderado que faz a coisa correta, ele fica desmotivado. Porque ele está vendo o outro fazer errado e não acontece nada. E o teu liderado que está fazendo errado, ele nunca vai saber onde ele vai corrigir. Ou seja, ele não vai crescer. E a culpa sabe de quem é? De você, líder. Sua. Então, é preciso você ter o pulso de dar um feedback com o coração aberto para fazer ele desenvolver para o bem do teu liderado. Ele pede para ti. Tá? Vamos lá. Liderado com nível de maturidade M1. Lembram M1? Já vou ser rápido. Qual é o tipo de liderança? Modelador. Lembra do modelador? Aquele que tem um padrão único, que o dele é o certo? É isso mesmo, um modelador. Pode aplicar outros? Pode. Mas o modelador, gente, é o que vai corrigir. Ele modela. Porque ele não tem a capacitação e não tem o comprometimento. Então, você vai chegar para ele, vai ensinar para ele como fazer, vai mostrar qual é o padrão correto que você quer e vai cobrar dele. E dessa forma ele vai crescer, ele vai aprender e desenvolver e subir níveis. Então, o M1 precisa de um líder modelador. O M2, ele não tem a capacitação, mas ele está interessado, comprometido, é proativo. Também, o melhor estilo é um modelador, que vai ensinar para ele e vai dar capacidade para ele. Ele não precisa nem motivar, porque ele já é comprometido. Mas, se for preciso, ele motiva também. Vejam que coisa interessante.
Um M3, ele já está um camarada capacitado, mas não está comprometido. Ele desanimou. Um líder participativo é o melhor. Ele pode ser um participativo diretivo, tá? Aquele que vai buscar a opinião dele no cumprimento da... E aí, como é que você acha? Porque ele é capacitado, ele tem o conhecimento, ele vai poder contribuir. E você envolve ele no processo participativo e vai ser diretivo também, tá? E o outro estilo, que é um M4, também um participativo diretivo. Olha só que coisa interessante, gente. Se você pegar um liderado teu, que é M4, é um camarada que é altamente capacitado, sabe aquele cara que entende muito? O pessoal conhece. Lá no Pelópolis, Emanuel, lembra lá o Cabo Carlos, Cabo J. Raimundo, camaradas com uma liderança fora do comum. E foi falado aqui, estimular a liderança nos níveis intermediários. Então, eram camaradas que eu não podava a liderança deles, que eles eram fantásticos. Ou seja, M4, um camarada com conhecimento maravilhoso de operações na selva e extremamente proativos. Eu pegava a opinião deles. Vem cá, pessoal, como é que vocês vão fazer? Lembra da missão de Itaituba? Aquela missão que nós fomos considerados o melhor pelotão de toda a brigada? Como é que foi feito isso? Chique. Quando a gente estava lá travancando aquela selva, Sargento Odaci, guerreirão de selva, o gaúcho todo arrebentado, Mariano, o cara todo arrebentado lá, pô, uma raça fora do comum, sobre-humano. O Homem-Carta, o que era responsável por a gente fazer uma transposição de 10 quilômetros de selva primária, era um cabo. Quer dizer, você não precisa intervir. De vez em quando eu olhava, Cabo Carlos, como é que está aí a orientação? Eu tinha um conhecimento também, mas eu não vou podar o trabalho dele. Está aqui, tenente, ó, estou fazendo assim, assim, ó. Prossegue na missão, guerreiro, selva, e vamos lá. Então, o liderado M4, você não pode ser, por exemplo, aquele estilo modelador, que acha que o teu padrão é o correto, que você vai desmotivá-lo. Ele sabe como fazer, deixa ele fazer, só monitora ali, né? Mas deixa ele fazer do jeito dele. Então é isso. Não sei se respondi, mas esses são os melhores estilos para cada modelo de liderado, cada nível de maturidade. Mari, mais alguma pergunta aí, pessoal? Eu acho que agora é hora da gente falar também da neuroliderança, né, Mari? O que você acha? Eu acho maravilhoso começar a falar sobre neuroliderança, mas antes disso, eu tô vendo uma chuva de corações maravilhosa e a interação de vocês está incrível. E agora eu quero saber da onde você está falando. Deixa aqui pra gente a sua cidade. Eu quero ver até onde a nossa live está chegando. Hoje a gente está em várias cidades pelo visto. Pessoal interagindo bastante, deixando vários recados para o Coronel, para mim. Muito obrigada pelo carinho de vocês. A gente recebeu uma mensagem, um comentário. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vai procurando aí, Mari. Enquanto isso, procurando aqui. Tá o Gustavo Amorim, ele falou da montanha aí. Ô, Gustavo, você é o Amorim lá do 11 Batalhão de Infantaria de Montanha, guerreiro? Se for, manda aí, cara, que eu quero... Olha aí, ó, o Emanuel, 51 bis, Viçosa, poxa, Coxinha. Que delícia! Ó, achei o comentário aqui. É o comentário da Paula Jardim. Os líderes de alta performance não são constantemente excelentes. Eles são excelentes por serem constantes. Eu achei isso incrível. Eu precisava frisar esse comentário da Paula aqui pra gente. Muito obrigada, querida. Lá, Fortaleza, Paulo Afonso, Campo Grande, Barueri, Coxim. Que delícia, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos vocês. Salve, salve, pessoal. Ó, Diógenes. Diógenes fez o Business Executive Coach do IBC comigo. Que legal! Salve, Didi, grande irmão. Tá em Minas Gerais. Incrível! Uberaba, Altamira, ô delícia! O Emerson Altamira, muito excelente. O Gustavo Amorim, de Amorim, do CMO 20 RCB, Regimento de Cavalaria Blindado, muito excelente, Amorim. Sim, lembra, era da Comunicação Social do Comando Militar do Oeste.
grande garoto, com um potencial fora do comum. Grande Didi também. Muito bom! Cuiabá! Show, show, pessoal. Poxa Muito vida, bom. obrigada pela participação de vocês e vamos descobrir o que, que é essa neuroliderança. Ó, a gente recebeu um comentário da Berenice. Às vezes não me acho líder, mas quando vejo alguém com dificuldade, meu coração esquenta e faço movimento de ação. Exatamente, Berenice. E guarda até o final que o coronel vai ter a solução para você. Eu vi que você comentou lá em cima falando que você às vezes não se sentia líder, que você tinha receio. Então, guarda, fica com a gente até o final, que o coronel vai poder te ajudar no final da nossa live. Aproveita, chama os seus amigos e sobe bastante coração, que agora a gente vai falar sobre neuroliderança. E o que é essa neuroliderança, né, pessoal? Eu trouxe esse assunto para vocês, é um assunto que está bastante em alta, porque a neurociência ela vem estudando o cérebro, os mecanismos cerebrais, e vem incorporando isso em cada área do conhecimento. Porque quando a gente tem esse conhecimento sobre os nossos mecanismos cerebrais, é muito mais fácil a gente usar todos os recursos que a gente já nasce com eles. Tá aqui, gente, é de graça. É só aprender a aprimorar. E aí hoje eu trouxe algumas dicas. É um trabalho do professor Pedro, que estará comigo amanhã aqui falando sobre neuromarketing, que é a área de especialização dele. Mas eu vi um trabalho dele falando sobre vendas, sobre liderança, e eu achei incrível, precisava trazer para vocês. O que ele fala, né? O que ele, a biologia e a neurociência falam sobre a neuroliderança, né? A gente fala muito, Pedro Camargo, isso mesmo, muito obrigada, Ricardo. Muito A, excelente. a gente recebe não, desculpa. A gente fala muito e escuta muito o pessoal falando sobre padrão comportamental, análise comportamental, perfil comportamental. Só que eu quero ir um pouquinho mais profundo. Você sabe o que motiva uma pessoa a ter determinado padrão comportamental? Um padrão comportamental, por exemplo, de alguém que tem que assumir e fazer todas as tarefas, ou que tem que controlar todo mundo, ou que não está muito aí com a situação, com a hora do Brasil. O que faz com que essas pessoas tenham esses padrões comportamentais, né? E hoje eu trago para vocês a resposta da biologia para isso. Nós vamos estudar cada um dos sistemas. Por quê? Porque os sistemas, eles são responsáveis por essa motivação. E eu já vou falar isso para vocês. Nosso primeiro sistema que nós vamos estudar é o sistema digestório. Porque é um exemplo, assim, pessoal, muito prático. Você que está aí no meio do exército ou no meio da empresa, que tem os seus liderados, os seus líderes, você já percebeu que tem aquele colega que às vezes ele está meio estressado? Ou chega a determinada hora, ele até acorda bem, chega bem para trabalhar, mas chega a determinada hora do dia, parece que há um esgotamento mental daquela pessoa e ele fica extremamente estressado, fica irritado, às vezes usa palavras de baixo calão, franze a cara, não quer papo com ninguém. E se você chega, às vezes, querendo ajudar, ainda leva um no meio da cara, não é? Eu não posso nem falar a frase que a gente usa no quartel, Mari. Ai, coronel, ó. Olha, ó, esse vídeo vai ficar gravado. É proibido pro horário. Prossegue. É Gente, a Mari proibido para vai menores. essa neuroliderança vai estar na mão dela. Foi o assunto que ela estudou e hoje vai passar esse conhecimento. Como eu falei, níveis acima. Manda bronca, Mari. Fala aí do foco da neuroliderança, né? A importância dela, os sistemas, né? Manda Vamos ver. passar por eles. Vamos continuar aqui nos sistemas. Então, eu estou falando da pessoa que às vezes começa o dia bem e que no final do dia ou lá na hora do almoço já está completamente estressada. Essa pessoa, provavelmente, ela não tem um equilíbrio no seu sistema digestório. Por que eu estou dizendo isso?
O nosso intestino, ele é responsável por mais de 90% da produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade, que é o hormônio que vai fazer com que haja uma queda no cortisol, que é o quê? O hormônio do estresse. Hoje vai ser uma live com alguns termos diferentes para vocês, então eu preciso de extrema atenção, pessoal. Tem Vamos gente que lá. é só cortisol. Conheço alguns também. Então, o que que acontece? Essa pessoa, como ela não tem uma flora intestinal equilibrada, ela tem uma baixa produção de serotonina. O que eu posso fazer dentro da minha equipe, dentro da minha empresa, para equilibrar essa pessoa, para deixar o ambiente mais agradável, mais desejável, né? Ou, por exemplo, pensa assim, como que uma pessoa estressada desse jeito vai recepcionar um cliente? Vai recepcionar um fornecedor? Não vai ser uma experiência boa, nem para o cliente ou fornecedor, nem para a empresa. Então, a gente precisa, como líderes, olhar os nossos liderados com esses olhos um pouco mais carinhosos e tentar ajudar eles, porque às vezes eles nem sabem, nem têm consciência e, logicamente, não têm culpa de tudo isso. Todo lugar tem um cantinho do café. Onde tem lá o café, uma bolachinha, uma gordice, uma guloseima para a gente comer. Você pode simplesmente substituir todas essas guloseimas por uma fruta, alguma fonte de fibra. Por quê? Essa fonte de fibra vai equilibrar a flora intestinal dessa pessoa, vai acalmar essa pessoa, vai regular essa questão de serotonina e cortisol, e essa pessoa vai ser muito mais feliz e vai trazer muitos resultados positivos para a equipe. O Júlio César falou, entrou mais um integrante aí, ouço os latidos, acho que é da Mariana, é aqui em casa mesmo. É o meu filhote. Tá com ciúme, está chamando você, Mari. Só mais um pouquinho, filhinho. Eu preciso terminar esse assunto que o pessoal vai gostar. Outro sistema importante que a gente tem, que influencia diretamente no nosso comportamento, é o meu sistema respiratório. Por quê? Quando eu chego aqui, por exemplo, para conversar com o Coronel Reginaldo, e eu presto atenção na respiração dele, eu vejo que ele está tranquilo. Eu vejo que ele está tudo sob controle. Agora, se, por exemplo, a gente chegasse para ter essa conversa e eu percebesse ele assim, por exemplo, eu ia perceber que, de certa forma, não tem alguma coisa certa. E essa respiração profunda e forçada e solta o ar de uma vez, isso mostra pra gente que ele tá nervoso. Eu, com certeza, não consegui fazer da melhor forma possível, porque eu não consigo ficar nervosa com vocês, né, meus amores? Fiquei até com medo. Falei, a Mari tá nervosa agora. Agora, se a gente pega uma respiração assim, um pouco mais ofegante, um pouco mais assim, acelerada, a gente percebe que essa pessoa está ansiosa ou com medo. E aí existem maneiras de como acolher essa pessoa da melhor forma. Se eu estou vendo a pessoa nervosa, eu não vou chegar para ela agora e dar um feedback de desenvolvimento que ela não vai receber da melhor forma. Eu vou esperar ela se acalmar. Agora, se eu estou vendo que essa pessoa está ansiosa, está com medo, ela precisa do quê? Ela precisa de acolhimento. Tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Quer um copo d'água? Quer ir dar uma voltinha? Vai no banheiro, respira um ar e volta. Ela vai se sentir extremamente acolhida com essas palavras. E realmente ela vai fazer o que você recomendou e vai voltar muito melhor e vai fazer o seu trabalho 10.000 vezes melhor. Então é muito importante a gente ter esse olhar perante os nossos liderados e também perante os nossos líderes, né? Eu participei muito tempo de um grupo de jovens onde a gente trabalhava liderança. Então,
Essa é a experiência de liderança que eu tenho. Não é igual do coronel, assim, né? Que já viajou Brasil inteiro e alguns lugares do mundo afora, falando sobre liderança. A minha experiência é um pouco mais restrita, né? E desse grupo, a gente trabalhava justamente isso, olhar uns aos outros. Não é porque a pessoa é líder que ela é a única responsável pelo todo o grupo. O grupo também é responsável pelo cuidado com o líder. Então é importante a gente ter essa divisão de tarefas. O Júlio César colocou aqui pra gente que isso é empatia. Sim, isso é empatia. E a empatia vem sendo cada vez mais abordada porque nós estamos cada vez mais em busca, não mais de processos automatizados ou com aceleração. A gente não quer nada mais rápido. Agora a gente quer as coisas humanizadas. E quando a gente quer Humanizadas. algo, exatamente, e quando a gente quer algo humanizado, a gente quer o quê? Priorizar as nossas emoções, porque são elas que nos tornam humanos. Então, quando eu priorizo isso, eu crio um ambiente de trabalho muito melhor. Então, é importante a gente ter esse olho clínico. Outro fator, outro sistema diretamente relacionado com a nossa neuroliderança é o sistema hormonal. A palavra hormônio vem do grego de pôr à frente, né? Tomar à frente. E é exatamente isso que os nossos hormônios fazem. Eles fazem a regulação de todo o nosso corpo. Então, quando, por exemplo, vou dar dois exemplos legais para vocês, ó. As mulheres têm o ciclo menstrual, onde elas têm o período de ovulação, que elas se sentem mais bonitas, elas se sentem mais atraentes, elas gastam muito mais. Fique Eu esperto aí, sei, coronel. eu sei. Então, o que, que acontece? Nesse período onde ela trabalha mais a confiança, o que, que acontece? Se você tem uma apresentação de projeto para fazer, coloca essa mulher da sua equipe que está nesse período para apresentar, porque ela vai apresentar com extrema maestria. Ela vai apresentar esse projeto como se fosse o projeto da vida dela e você vai fechar negócio. Porque ela vai fazer o quê? Ela vai saber encantar o seu cliente, ela vai saber fazer com que ele realmente compre a ideia do seu produto, do seu projeto. Então é muito importante a gente prestar atenção. Uma mulher nesse período do ciclo menstrual é nítido. É aquela mulher que, por exemplo, nem todo dia se arruma para ir para trabalhar. Porque a gente sabe que tem os dias que a gente acorda e simplesmente vai. Mas naquele dia, ela vai passar um batom, ela vai arrumar o cabelo, ela vai passar uma maquiagem, ela vai estar linda. Ou ela simplesmente não passou nada e ela vai andar mais com o peito mais aberto, uma postura mais firme. Por quê? Porque ela está se exibindo, ela quer que todo mundo veja ela. Isso é fisiológico. Não estou falando que a sua mulher quer se exibir para os outros. Isso é fisiologia, é do corpo humano. Aí você Aham. resolve com ela depois. Mas aí, em É, contrapartida, nós temos os homens também, que também têm muitos recursos que eles podem utilizar a seu favor. Então, se eu tenho, por exemplo, um homem com excesso de testosterona, como que eu identifico isso? Ele é um homem que tem o rosto mais quadrado, a face com bastante pelos na barba, sobrancelhas bem grossas. Então, esse homem com excesso de testosterona, se ele vai apresentar um projeto, por exemplo, dando o mesmo exemplo da mulher, provavelmente ele vai ser um pouco mais incisivo, um pouco mais agressivo nessa apresentação. Não é agressividade de briga, nada disso, mas ele vai ser mais incisivo, mais rígido, mais firme. Então, se é um contrato, uma apresentação importante para uma empresa, às vezes estrangeira, uma negociação muito importante, utilize isso ao seu favor. Agora, presta atenção, se o seu cliente, se a pessoa com quem você vai fechar esse contrato também é um homem com excesso de testosterona, coloca uma mulher para apresentar. Por quê? Porque a mulher, quando um homem olha para uma mulher, automaticamente há a liberação de ocitocina, que é o hormônio da confiança. Então você está passando confiabilidade com a sua empresa. Somente de observar essa análise hormonal que a gente pode fazer.
Então, quando eu falo sobre isso, dessa questão hormonal, é importante a gente observar esses detalhes, né? Aí você fala para mim, nossa, mas o homem ele vai ter o mesmo nível de testosterona durante toda a vida? Não. O homem solteiro, ele produz muito mais testosterona do que o homem casado. E se ele tiver filho, então o nível de testosterona vai lá embaixo, porque isso é Há fisiológico. controvérsias, hein? Há controvérsias esse negócio aí, hein? Há controvérsias, mas a fisiologia nos diz isso porque é uma tentativa do corpo fazer com que, esse homem que antes tinha que sair para caçar ou sair para procurar uma mulher, uma esposa lá no período das cavernas, agora ele tem que sossegar o facho, ele tem que criar a prole, ele tem que ajudar a esposa. Então, há Haja sim uma redução. testosterona, hein? Haja testosterona. Há sim uma redução, mas ainda assim ela é bem presente na vida dos nossos queridos, né, Coronel? Em E a média, né? gente, em Existe média, exceções para cada regra, né? Eu não conheço, mas deve existir esse trem aí. Vamos embora. a gente está recebendo vários comentários, que Nossa, delícia. é muito aqui. E tem um ponto que eu acho que é um dos sistemas mais importantes do nosso corpo como um todo, que é o ciclo circadiano. Ele é uma área cerebral onde fica armazenado o meu controle do dia. Então, é a regulação dia e noite, controle de hormônios, controle de neurotransmissores, é ele quem vai fazer essa regulação. Então, quando a gente tem pessoas que sofrem de insônia, elas têm dificuldade, elas têm uma alteração justamente nessa área cerebral, do ciclo circadiano. E aí, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu vi aqui que o Wellington vai fazer um processo seletivo e eu não consegui ler o resto do comentário dele, eu já leio, para não perder o fio da meada. E aí, como ele vai fazer um processo seletivo, ele vai recrutar pessoas, então é importante ele analisar isso também, porque com algumas pequenas perguntas, às vezes alguns exercícios, você consegue identificar qual é o cronotipo dessa pessoa. Então, o meu ciclo circadiano ele vai me trazer uma análise de cronotipo. E o que é essa análise de cronotipo? A gente tem 4 cronotipos principais, sendo eles golfinho, leão, urso e lobo. O golfinho ele é o menos encontrado em toda a população mundial. Então, na grande maioria dos livros que você for pesquisar, é difícil encontrar essas características. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa maravilhosa que acorda super cedo, aí ela vai ter um pico de atenção e de energia lá por volta de meio-dia e meia, 1 hora, depois começa a cair. Quando dá lá 8, 10 horas da noite, ela já tá com sono e quer cama. Mas ela acorda super cedo e ela vai ter esse pico de disposição durante o período da manhã, né? Principalmente. Essa pessoa é uma pessoa leão. Olha alguém aqui, exemplo disso. 5 horas da manhã já está de pé. A gente tem também a pessoa urso. O que é a pessoa urso? A pessoa urso é aquela que vai demorar um pouquinho mais para acordar. Geralmente ela vai acordar depois de colocar o celular lá, o alarme, na soneca umas 2 ou 3 vezes. Vai passar a manhã um pouquinho sonolenta, mas quando é lá pelas 3, 4 horas da tarde, ela desperta, vai super bem, mas ela também dorme cedo, entre 10, 11 horas da noite. E a pessoa lobo, ela até acorda de manhã, mas é aquela pessoa que você olha para ela lá pelas 11 da manhã, ela ainda tá assim, com aquela cara de sono, com aquela cara de tédio. E aí ela vai despertar mesmo depois da refeição principal, lá para 1h30, 2 horas da tarde. E o maior pico de atenção dela é por volta das 10, 11 horas da noite. Então, é uma pessoa que vai dormir muito tarde. Por que você que vai fazer um processo seletivo é importante analisar tudo isso? Ou até mesmo analisar tudo isso dentro da sua equipe?
Voltando ao exemplo de uma apresentação de projeto, você tem um projeto muito importante para apresentar 9 horas da manhã. Para qual tipo desse cronotipo você vai dar para representar? Você vai colocar o leão, porque 9 horas da manhã ele está no pico de energia e de atenção dele. Ah, não, eu tenho uma reunião que é com o pessoal do exterior, então ela vai acontecer à noite. Com quem que eu vou colocar lá para representar? Coloca o lobo, porque à noite ele vai estar super acordado, super animado, e ele vai engajar aquele pessoal, ele vai trazer aquele pessoal para perto. Isso vai funcionar. E aí é importante a gente entender tudo isso, porque às vezes a gente chega para dar um feedback, tem líder, pelo menos em empresas que eu trabalhei, que dava um feedback 5 horas da tarde. E aí o leão aqui já estava cansado, já estava exausto. Aí ficava lá todo mundo sentado assim, ai, fala, dá o feedback, vamos, acelera. Acelera esse feedback que eu quero dormir. Então é importante você entender isso, porque você vai estimular um ambiente muito mais acolhedor, muito melhor para o desenvolvimento de todos vocês. Então, são análises muito importantes que a gente pode fazer e que podem trazer um resultado incrível para essa equipe, para a liderança como um todo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Vou dar uma passadinha aqui nos comentários. O que você está achando, Coronel? Maravilhoso aí. Foi bem no propósito que nós montamos a live, né? Um conhecimento agregador, um conhecimento novo e algo que está num nível avançado de liderança. Então, eu costumo comentar muito que para nós trabalharmos níveis avançados, temos que ter uma boa base, é como se fosse uma construção, né? E nos meus treinamentos eu falo muito dessa base, que leva ali um certo tempo para você assimilar. Mas nós precisamos também passar algum conhecimento desse, avançado, para despertar até o interesse. O que vocês acharam, pessoal? Conta aqui pra gente. Do que eu falei ali, dos níveis de maturidade, estilos de liderança e a neuroliderança aí bem conduzida, maravilhosamente conduzida pela nossa querida Mari. Ó, pessoal, obrigada, Coronel. Só para vocês terem ideia, ó, agora tá ferrada a Mari, ó. Por quê? A Mari, nós estamos fazendo uma mentoria com um companheiro, né? Para o lançamento de um produto digital, de um curso, né? Cada um na sua área. E a Mari, ela é a mais nova do grupo. Aí eu apelidei a Mari lá da nossa Baby Imbatível no grupo. Eu falei assim, ela vai me matar. Eu amei o apelido. É a nossa Baby Imbatível, fora do comum. Maravilhoso. Mari, obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Ó, dando uma passadinha aqui nos comentários. A Paula, ótimo, Mari. Realmente precisamos saber chegar conforme cada momento do liderado. E aí a gente teve a Michelle, excelente, o Júlio, uau! O Ricardo, top, Mari. A Berenice, este é o meu posicionamento. Quero fazer palestra sobre este tema e estou em construção. Parabéns, que delícia. Vai ter que fazer live comigo também. Adoro Muito fazer excelente. live, gente. Vocês já estão super convidados. A Paula, ótimo. Mari falou um assunto importante, gestão humanizada. E aí o comentário do Wellington, que ele tinha falado do processo seletivo. Ó. No próximo processo seletivo que eu participar, já sei o que responder quando me perguntarem que tipo de líder eu sou. Obrigado, Mari, e obrigado, Coronel Reginaldo. Que delícia! Muito excelente. O Emanuel, ótimos esclarecimentos. A Eli, perfeita essa live. O Ricardo, e isso que a Mari falou está ligado ao nosso passado, que já vem de nossos antepassados? Sim, Ricardo, essa questão da neurobiologia, da neuroliderança, é algo que está enraizado no nosso cérebro reptiliano principalmente, que é o primeiro a ser formado, e que é muito semelhante ao cérebro dos répteis, que são a população mais antiga do mundo, né? Por quê? Porque é aquela reação de luta e fuga, é a proliferação da prole, né? Você criar relações, você está relacionado justamente a tudo isso, a nossa vida lá no período das cavernas, e tudo isso a gente traz para hoje em dia. Só que a gente vai mudando os nomes, a gente vai adaptando melhor as situações, né?
A Paula, ótimo. A Berenice, faz sentido. Tem pessoas que à noite ficam reclamando, querendo ir embora. Com certeza. A Eli, adorei isso. Wellington, show, a neuroliderança, que delícia. Dona Maria, amor, excelente conhecimento, excelente. Aprendendo cada vez mais. A partir de amanhã eu sou outra pessoa. Gente, que delícia esse comentário. Eu falo que eu sou. Ah lá, baby imbatível. Ô, delícia. Baby Como eu amo essa batível. turma. Dona Maria da Fé também está na mentoria conosco. Muito excelente, Dona Ai, Maria. ela é uma Obrigado. querida. Ela é uma querida. Eu amei esse apelido, eu amei o carinho de todos vocês. Pessoal, foi incrível essa live. A participação de vocês foi maravilhosa. Eu queria deixar dois convites, né? Primeiro, você que me acompanha, você que acompanha o Coronel, não deixa de clicar aqui em cima e seguir a gente para ir acompanhando as nossas postagens, as nossas publicações, porque a gente trouxe esse conteúdo aqui para vocês hoje, mas é algo que a gente traz sempre. E como eu falei antes de falar sobre neuroliderança, amanhã eu estarei com o professor Pedro Camargo, especialista em neuromarketing, falando sobre neuromarketing, trazendo muita coisa interessante para você, para o seu trabalho, para a sua equipe, e isso vai ser maravilhoso. Ah lá, o Wellington falou que também aprendeu o tipo de liderado que ele é. Top a live, vou indicar as próximas para os colegas. Vai ser um prazer ter todos vocês de volta aqui com a gente. Essa semana a gente tem bastante live. O Coronel é uma pessoa maravilhosa que eu carrego aqui dentro do meu coração, porque ele é muito querido. Ele, assim, é como eu falei, ele me acolheu de uma forma que é como um pai, de verdade. Muito obrigada, Coronel, por tudo. E ele tem um convite para vocês. E tenho, é? Uai, você não falou que tinha? Que ia convidar o Eu acho pessoal que para o eu seu tenho. lançamento? Sim, tem o lançamento, né? Mas tem assim. Pessoal, como eu comentei aqui já, nós estamos numa mentoria, né, buscando ir além, subir níveis. Então, vamos fazer um lançamento, eu vou fazer um lançamento, a Mari também acredito que vai fazer o lançamento no mesmo dia, a Maria da Fé, que está aqui, outros mais. Eu vou fazer o lançamento de um curso de liderança online. A data prevista é dia 10 de junho. Estou preparando o material, gravando videoaulas e vou lançar numa plataforma digital, provavelmente a Hotmart. Tá? Então, 10 de junho, teremos novidades por aí. E, de uma maneira geral, eu já tenho um treinamento de liderança, que vai de 1 hora a 8 horas, né? De palestra, treinamento completo, inclusive com treinamento de alta performance. Então, divulguem, se vocês conhecerem, é basicamente para empresas, tá? E quem quiser aprender individualmente ali como liderar, liderança de alta performance, os segredos dessa liderança, aguardem o curso que eu vou lançar o mês que vem. Vocês vão ver que lá eu esclareço tudo, de forma prática, simples, clara e objetiva. Eu mostro todo o alicerce dessa liderança. A partir daí é só vocês construírem já com a experiência que vocês têm. Tá bom? É isso aí. Muito excelente! Muito excelente! Agradecer a todos, né, a presença, a disponibilidade de tempo para participar dessa conversa agregadora a respeito de liderança com uma perspectiva, tenho certeza, inovadora. A Mari falou aí, né, as questões da neuroliderança, o cérebro reptiliano. Ô, Mari, eu tenho uma coisa para te falar. Eu costumo brincar que o ser humano, nós, somos o dinossauro que deu certo, o réptil que deu certo. Com certeza, Coronel. Olha aí, ó, já o Emanuel perguntando quando será a próxima live de vocês. Olha, nós vamos planejar a data, Emanuel. Olha, a gente Mari, avisa vocês. A Mari, ela é louca por live, então todo dia vai encontrar a Mariana fazendo live. Eu, por um acaso, amanhã também vou fazer uma com o Coronel Alessandro, praticamente no mesmo horário, 8 horas da noite. E na quinta-feira eu fui convidado por uma amiga minha que é Master Coach, trabalhou no meu curso de Master Coach do Instituto Brasileiro. E nós vamos falar de liderança também de uma perspectiva completamente inovadora. Ela
Quando eu colocar o flyer distribuir, vocês vão ver que realmente já está bem diferente, bem criativo, bem inovador. É isso Que aí. legal, que delícia. Olha aí o Pessoal, eu queria. Elton Costa, grande velha guarda dos 51 bis. 51 bis é o 51 Batalhão de Infantaria de Selva, tá, Mari? Que Então, o legal! guerreirão lá do Batalhão de Selva, muito excelente, Seja guerreiro. Oh, bem-vindo. show de bola. Pessoal, queria fazer alguns convites especiais para vocês. Amanhã, já ia falar na semana que vem, não é na semana que vem, não, é amanhã. Ou seja, estamos nos nossos últimos momentos de inscrição para a nossa Masterclass Livremente. O que vai ser a Masterclass Livremente? É uma série de 4 aulas que acontecerão todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, via Zoom, para uma turma reduzida, uma turma fechada, exclusiva, onde a gente vai trabalhar o desbloqueio emocional e como tudo isso pode alavancar a sua carreira, o seu relacionamento, a sua liderança, e vai ser incrível. Então, eu espero vocês. Corre no link da minha bio, que ainda dá tempo de você se inscrever para a nossa Masterclass super especial amanhã, pessoal. Vai ser incrível. Nós vamos trabalhar vários assuntos importantes e interessantes. E eu queria convidar vocês também para assistir as outras lives da semana. Como eu já falei, amanhã tem live com o professor Pedro. Na quarta-feira eu vou ter live com o professor Marcos Roberto, falando sobre as microexpressões faciais, uma ciência maravilhosa que eu sou fã número 1, para a gente entender um pouquinho mais o mecanismo do cérebro humano e deixar de ser enganado. Então vem com a gente que é sucesso, não é, Coronel? Com certeza, com certeza. Indico a todos. Eu estou aqui de boca aberta que eu vi o comentário da Maria da Fé. Ela colocou: meu pai fez parte do 11º Batalhão de Infantaria em 1946. 43 Deve a ser a 46. 1945. Uau! Nossa, Maria, que show, hein? Incrível. Parabéns. Muito excelente. Incrível. Gente, como eu fui convidado, eu queria agradecer a todos para fechar aqui a minha parte, para depois a Mari fechar a dela. Gratidão a todos vocês, eu amo vocês. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite e um bom descanso agora dentro daquele período, né? O pessoal que for leão, que já está aí pensando em dormir, né? Pelo o comentário da Mari. Fiquem todos com Deus. Eu vejo aqui, a Marizan colocou que meu pai estava assistindo. Paizão, obrigado, eu te amo, pai. Eu te amo. Bênção, meu pai. Que Fiquem lindo. Meu todos pai com também estava Deus. aqui. Fiquem com Deus. Uma ótima noite, um bom descanso. Mari, obrigado pelo convite. Grande beijo no seu coração, guria. Até Muito mais. obrigada, Coronel, por Por participar aqui com a nada. gente. Muito obrigada a todos vocês que participaram. A interação de vocês foi incrível. Eu amei tudo que vocês trouxeram para a gente, os comentários, a receptividade. Vocês são maravilhosos sempre. Uma noite abençoada, iluminada de descanso para todo mundo, para os leões, lobos, ursos, todos nós. Que seja maravilhoso e eu espero vocês amanhã aqui com o professor Pedro às 7h30 da noite, um pouquinho mais cedo, que mais tarde a gente vai ter a nossa Masterclass, então corre no link da bio e se inscreve, porque ainda dá tempo, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã.